Estamos recebendo com muita alegria o nosso companheiro, Marcelo Espírito, Carlos Oliveira. A casa é sua, está bastante. Pode passar. Vou tomar o aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Primeira vez de alguém aqui? Primeira vez? Sejam muito bem-vindos, viu? Antes de começar o nosso tema, eu quero fazer uma nota de esclarecimento, tá? Eu sei que vocês estão pensando, olhando para mim, por que ele está com esse rosto? Então eu já vou explicar para ninguém ficar mais pensando durante a palestra no que foi isso. Então eu vou explicar, tá? Não tinha visto, então eu vou perto de você. Não foi briga. Minha esposa não me bateu, embora ela tenha vontade sempre. Tá? Eu não caí. Então isso aqui na realidade foi um procedimento estético que não deu muito certo. Vocês podem ver, né? Não deu certo. Não é brincadeira. Foi um procedimento cirúrgico que eu tive que fazer no olho esquerdo e ficou esse hematominha que vai desaparecer segundo o médico até dezembro. Então tá tudo certo, sem problema nenhum. Né? O tema nosso hoje, né, dadas as notas explicativas, é o poder do perdão. Tá? E é interessante porque esse tema poderia ter perdão. Qual o tema da noite? Perdão. Ou a importância do perdão. Né? Mas não, é o poder do perdão. Vou falar uma coisa interessante que aconteceu. Falei para ninguém isso aqui. Mas quando eu fui convidado, eu sempre agradeço a oportunidade que essa casa nos dá de conversar com vocês, dialogar com vocês, aprender com vocês. Meu querido irmão Jailson ligou para mim, né? A gente não, quer dizer, não liga, hoje a gente é moderno também, a gente fala pelo WhatsApp, né? Por voz, por mensagem, agora a gente é moderninho também. Ele falou, Carlos, você pode fazer a palestra? Claro, meu irmão. Né? Aí ele passou o tema, ele falou, o tema vai ser o poder do perdão. Fácil, né? Ele falou, fácil, né? Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer com carinho. Aí eu fiquei pensando, por que ele falou fácil? Ou é o tema que é fácil de ser abordado, ou é o perdão que é fácil de ser dado? Ou ele estava sendo irônico? Ou as três coisas juntas, né? Depois eu vou deixar ele responder, porque nós estamos em época de debate, ele tem tempo da réplica, né? Então é isso, mas aonde que nós vamos buscar esse tema na literatura espírita? Em vários livros, né? Perdoa, tem Joana de Ângeles, né? Mas se nós formos no Evangelho, a base, tá, do nosso bate-papo hoje está no Evangelho, no capítulo 10. Então, quem faz Evangelho lá, vai abrir o capítulo 10, quem não faz está convidado a começar a fazer. No capítulo 10, vai ter lá tudo sobre perdão. Tá? Uma lição sobre o perdão geral. E o capítulo 10, ele inicia-se com bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E aí a gente traz a misericórdia. O que vem a ser a misericórdia? A misericórdia é a indulgência. A misericórdia pode ser a solidariedade. Mas nesse nosso caso aqui, a misericórdia é o perdão. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente assim: bem-aventurados os que perdoam, porque serão perdoados. E o que é o perdão? A gente fala, olha, todo mundo sabe o que é perdão. Esquecer a ofensa, né? Tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas será que é só isso? A gente faz algumas analogias na vida, não faz? Tem aquela pessoa que coloca o relógio do lado do pulso, ele usa no esquerdo, mas ele usa, aí passa para o direito. Por quê? Para lembrar de alguma coisa. Ele faz uma analogia, eu vou colocar o relógio para a direita, chegar em casa eu tenho que pegar um documento que eu tenho que trazer do trabalho. Aí ele chega em casa, ele fala, por que eu coloquei o relógio no pulso direito? Né? Não lembro, né? É perigoso. Mas você faz outras analogias de palavras. Né? Quando a gente fala assim, olha, a coisinha é fácil, meu amigo Jailson, mamão com açúcar. Mamão com açúcar é mamão com açúcar, é mamão com açúcar, né? Mas é algo que a gente considera uma frase, por analogia, que é fácil. Se fosse um abacaxi, era algo difícil, né? Então a gente faz essas analogias. Então vamos combinar aqui de fazer uma analogia com o perdão.
quando nós deixamos de perdoar alguma coisa, alguma ofensa que sofremos, né? Alguma mágoa que temos com alguém, quando deixamos de perdoar, deixamos uma grande oportunidade passar. Foi uma perda grande. Deixamos de perdoar. É um perdão nosso. Então, quando a gente faz essa analogia, fala, não, gente, eu tenho que perdoar. Que é a oportunidade que eu estou tendo. É como se você estivesse, por exemplo, fazendo a viagem dos seus sonhos. Pegasse uma pessoa, tá? Por exemplo, que queira fazer uma viagem para algum lugar, por exemplo, Itália, né? Mas assim, você quer viajar para a Itália, e de repente ela ganha essa viagem. Um acompanhante. Vai levar quem? A esposa. Aí a pessoa fala, eu não vou poder ir porque nesse dia que nós ganhamos a viagem de volta, tudo pago, né? Ao inclusive, hotel 5 estrelas, aeronave, você vai de primeira classe e de volta. Aí a pessoa fala assim, eu não posso ir, amor, porque eu tenho que estar no centro desse dia. Mas não tem ninguém que substitua. Ou o marido fala para a mulher, não, esse dia eu tenho futebol, não vou poder ir. Ou a mulher fala, não, um dia eu encontro com as minhas amigas. Não, o que é mais importante? É uma viagem dos seus sonhos. Seja para a Itália, seja para o Nordeste do Brasil, seja para a Grécia. É algo que você sonha, é importante aquilo. Então você vai deixar algumas coisas de lado para fazer essa viagem. O perdão, fazendo essa analogia, é a mesma coisa. Você vai perdoar e vai ter que deixar algumas coisas de lado. Orgulho, vaidade, para perdoar aquela pessoa que te ofendeu, te magoou, te traiu, te feriu. Então, nós temos que perdoar. Jesus, na oração dominical, a oração que ele passou, ensinou para nós, ele não diz lá no determinado trecho, né? Para que nós perdoemos, assim, perdoar assim como perdoamos, né? Como somos. Não, peraí. Me ajuda aqui no Pai Nosso, pelo amor de Deus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, nós estamos pedindo perdão ao Pai. Quem é do tempo da bênção aqui? Pedir a bênção para quem? Para o pai, para o tio, não é? Ok? A gente pedia, né? Eu lembro que eu pedia para o meu tio, que a gente pedia a bênção a tio. Ele, quem pediu aqui, que levantou a mão? Ah, você. Como é que você pedia a bênção? Benção a mãe. E o que ela respondia? Deus te abençoe. Quando a gente pedia a bênção, o pessoal quer de bênção, você não é? Você não é. A sua vai melhorar. Então ele tem experiência. Eles nunca respondiam, eu te abençoo. Eles falavam, Deus te abençoe. Vamos trazer para o perdão? Na hora que alguém vem pedir perdão para você, Jair, me perdoa. Fiz uma brincadeira com você que não devia. Ou te ofendi de alguma coisa. Eu estou chegando para ele e perdoa. Ele não vai falar, né? Deus te perdoe. Eu estou pedindo perdão para ele, eu preciso do perdão dele. Porque eu sei que Deus já me perdoou. Deus nos perdoa. Com toda certeza. Isso não significa que nós vamos ficar isentos do mal que praticamos, da ofensa que fizemos. Vamos ter que reajustar essa ofensa perante a lei divina, perante a nossa consciência. Então, esse perdão que nós pedimos vai direto para a pessoa que nós ofendemos. E quando somos nós que estamos praticando esse perdão, tem que ser um perdão de coração. Não pode ser da boca para fora. Não, eu te perdoo, mas eu não quero ver você nem pintado de ouro, né? Tinha um ditado assim, eu te perdoo, mas se eu estiver numa determinada calçada, eu vou mudar de calçada, eu não quero te ver, não quero cruzar com você. Isso não é perdão. Ou eu te perdoo, desde que você venha pedir perdão em público. E mais, de joelhos. Aí o que? Na realidade, isso é orgulho, vaidade, prepotência
da pessoa, né, que está querendo ceder um perdão, que na realidade, no fundo, não é um perdão. Então nós temos que usar o perdão de coração, sermos humildes, termos dignidade e perdoar. Por quê? Porque precisamos de perdão. Quem de nós nunca ofendeu, nunca feriu, nunca traiu, nunca magoou alguém? Mesmo que sem querer, né? Mesmo que sem querer. Mas foi sem querer. Mas todos nós, na nossa trajetória de vida, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, já cometemos um ato falho com alguém, ou com algumas pessoas, ou com uma causa, até com um animal. Às vezes faz alguma coisa, o animal vem te fazer um carinho, sujou sua roupa, você vai dar um chute no bicho. E você é um Deus para aquele animal, né? E aí ele fala, nossa, cometi uma falha grave, né? Com um ser que me considera um Deus. Nós somos deuses para os animais. Então, a gente, como eu disse, na trajetória, nós estamos repletos de erros. Então, se a gente tem essa consciência, e quando nós nos sentimos magoados, ofendidos por alguém, essa pessoa vem pedir esse perdão para nós temos até por obrigação moral e de conhecimento conceder esse perdão. É por isso que ele falou, é fácil? Não é fácil. Né? Porque às vezes aquela mágoa fica corroendo dentro da gente. Aquilo fica, né, batendo, martelando no nosso interior, no nosso íntimo. E a gente às vezes realmente acha que é melhor até deixa pra lá, não vou perdoar não perdoou. E aí nós temos que ter o quê? Uma grande perda. E é importantíssimo nós termos essa palavra perdão, não na cabeça, mas no coração. Perdoar não é que nós estamos sendo coniventes com os erros, com as falhas daquele que está cometendo aquela falha. Não é a gente achar que está tudo bem, sabendo que não está tudo bem. Perdoar é esquecer. Só que a gente esquece. A gente não esquece. Nenhuma mágoa, nenhuma ofensa a gente esquece. Fica na nossa mente, fica na nossa memória. Mas o que é importante para nós? É que quando nós lembrarmos daquele episódio, aquilo não nos ofender mais. A gente ter na mente que, seja proposital ou não, aquela pessoa nos ofendeu, nos magoou, ela está num processo evolutivo como nós. Ela está num determinado grau de evolução como nós. Então ela está num aprendizado. Então ela nos magoou, aquilo fica na nossa memória, aí tem que lembrar o quê? Ele magoou, ele ofendeu, mas ele também está num processo evolutivo como eu estou. É como se nós estivéssemos numa infância. Quer ver? Eu vi a criança aqui, né, fazer uma analogia com a criança. Você está no aniversário, ainda tem isso, hoje é tudo virtual, né? Mas ainda tem aniversário de criança, não tem? Você tem aniversário de criança, vai chegar. Aí, antigamente, as crianças usavam umas botinhas ortopé. Não sei se ainda usam hoje, né? A gente usava, agora não usa mais, agora é tênis e tal. Aí você está no aniversário, comemorando o aniversário da criança, ela é seu sobrinho, tá? E aí aquela criaturinha de Deus, né, 6 anos de idade, ela vem e te chuta a canela com toda a força, com aquela bota, né? Pá! Vai fazer o quê? Você olha para a criança e vai falar, você é adulto, né? Você não vai falar nada. Você vai o quê? Relevar. Talvez você revele também, né? A ação do pai dela, né? Para sua esposa e tal. Mas você vai relevar a situação. Por quê? Porque é uma criança. Aí passa-se o tempo. 20 anos depois, você já era adulto naquela época, né? Então, passados mais de 20 anos, você é muito mais adulto. E a criança se tornou um adulto também. A criança tinha 6, agora ela tem 26.
Então vocês estão comemorando alguma coisa, vai uma festa natalina, encontro de família no Natal. Aí aquela criança que tem 26 anos chega e fala assim para você: tio, você lembra quando eu dei um chute com o seu tornozelo quando eu tinha 6 anos? Né? Eu lembro, você lembrou? Eu lembrei, eu era muito peralta, né, e tal. Mas você, aquilo nem te magoou nem nada. Por quê? Porque ela é uma criança. Então, se a gente conseguir trazer isso na nossa vida adulta, nas nossas composições, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, olha quanto que a gente vai deixar de se sentir ofendido, magoado. Porque às vezes a gente se sente magoado e ofendido no trabalho, porque alguém falou de uma forma mais áspera, ou a gente se sente ofendido em casa, ou no clube, em lugares. E talvez, se nós tivermos uma visão um pouco melhor de entendimento do outro, nós possamos até perdoá-lo sem que ele saiba. Lembra que eu falei, cara, você perdoa, mas desde que todo mundo fique sabendo que você perdoa aquele que te ofendeu. Tem uma parte que fala aqui no Evangelho, está em Mateus capítulo 18, se o vosso irmão pecou contra vós, e de exibir sua falta em particular. Mateus capítulo 18, versículos 5 a 17. O que significa isso? Se você sentiu que alguém te ofendeu, que alguém te magoou, que alguém falou com você da forma indevida, seja o ambiente que você está. Você não vai estar chorando, não. Você vai esperar um momento, vai chegar na pessoa e falar assim: olha, meu amigo, aquela sua atitude lá eu não gostei, eu não achei legal. Seja ele quem for, seja seu chefe, seu subordinado, sua esposa, seu marido, né? Seu pai, seu avô, você vai chegar e falar com a pessoa: olha, eu não gostei da forma que você me tratou. De uma maneira sólida, de uma maneira sóbria, conversando. Não adianta a gente ficar resmungando, remoendo aquilo que só vai aumentar. Então você vai e conversa em particular com a pessoa. Não precisa espalhar para os 4 ventos aquele episódio que deixou você chateado. Então, façamos isso desde que possível. Nós não poderemos também exigir das pessoas aquilo que elas não podem nos dar. Então, às vezes você está em determinadas situações que, se você for falar, às vezes piora a situação, né? Então, cada um dentro da sua realidade, mas sabendo da nossa responsabilidade como cristãos, né? Que bom seria se todos nós fôssemos igual ao Chico, né? Uma vez perguntaram para o Chico se ele, né, como é que ele lidava com o perdão, como é que ele perdoava as pessoas. E o Chico falou assim: eu não perdoo as pessoas, porque eu nunca fui ofendido, eu nunca me senti ofendido. Então, se você não se sente ofendido, você também tem necessidade de perdoar. Por quê? Porque você se sente magoado, então está tudo certo. Na sua vida você segue ali em frente. Por quê? Porque você chegou num estágio de evolução aonde todas essas mazelas que nós às vezes consideramos importantes na nossa existência, para esses espíritos que já estão no grau mais adiantado ou bem mais adiantado que nós, não atinge. Para eles entendem aquela infância espiritual. É um irmão que está numa infância espiritual. O que significa isso? Que todos nós estamos num degrau evolutivo. Todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo entre o térreo e o primeiro andar. Então alguém pode estar aqui no primeiro degrau, o outro no segundo degrau, o outro no térreo, o outro no terceiro, mas ninguém ainda chegou no primeiro andar.
estamos entre o térreo e o primeiro andar. Agora, por exemplo, quando eu falo de um Chico Xavier, eu não sei que andar ele está. Mas com certeza ele está bem lá, né? É do 20º para cima. E a gente não chegou nem no primeiro ainda. Então, quando nós nos esforçamos nesta caminhada, e o perdão é justamente uma parte da evolução que nós almejamos, nós vamos calculando essa evolução. Lembrando, quando nós perdoamos, nós não estamos sendo coniventes com o erro, né? Nós estamos lidando com o erro. É diferente. Nós estamos sabendo lidar com a situação. Existem situações onde nós estamos, por exemplo, dentro da nossa residência, da nossa casa, que é difícil. Porque existe uma forma de perdoar. Tem uma fórmula de perdão? Não existe. Mas nós podemos, dentro do nosso conhecimento, nos ajustarmos às situações. Então, se nós temos dentro da casa uma situação difícil, com um irmão que de repente tem algum vício, seja um vício com drogas lícitas ou ilícitas, seja um vício de jogo, dentro da sua casa, você está convivendo com a pessoa ali. Como é que você vai fazer? Né? Aquilo está te influenciando diretamente. Só que nós temos que ter uma parte, nos apartar psicologicamente daquela situação. Não significa que nós estamos dando nas costas. Mas se todo dia eu ficar com raiva, com ódio da pessoa, aquilo só vai piorar. Então, se eu consigo me afastar psiquicamente daquela situação, por instantes, por momentos, eu vou conseguir lidar melhor com isso. Eu não estou fugindo da responsabilidade, porque a pessoa está no meu convite, mas eu não estou entrando naquela sintonia para ficar com raiva, com mágoa, com ódio daquela pessoa, porque a gente vai sempre estar avaliando o outro dentro dos nossos conceitos. Então você vai falar, por que a pessoa é assim? Por que a pessoa está assim? Dentro do teu conceito. Que bom que você não está passando por isso, ou que bom que você já ultrapassou essa questão, mas aquele irmão não passou. E se ele está ali no teu meio, no teu seio familiar, é por necessidade. É porque naquele meio há pessoas que podem ajudá-lo a se reerguer. Então isso é importante nós termos em mente, né? Que nós podemos também, dentro desse perdão, ajudar. E aí o que a gente tem mais de ajuda? A prece. A prece é sempre bom. É um remédio espetacular para toda e qualquer situação. O Evangelho no lar vai nos ajudar também. Mas nós vamos estar lidando com aquela situação de uma maneira mais, vamos dizer assim, factível. Vamos estar assim vendo as coisas no melhor ângulo, ajudando melhor. Até aqui está fácil, não está? Perdoado, perdoou, tranquilo, está fácil, não está? Essa parte é fácil, porque eu que tenho que perdoar. Eu que avalio. Eu vou perdoar você, não vou perdoar você. Não, eu tenho que perdoar. Nós sabemos. Então, o que nós temos que ter nessa parte 1 é que nós temos que perdoar. E quando nós vamos pedir perdão? Aí, né? Aqui eu estou perdoando. E quando nós temos que pedir perdão por alguma coisa? Então eu tenho que pedir perdão, eu tenho que vencer o meu orgulho, o meu lugar para chegar para o outro e falar, me perdoa, porque eu errei com você. E quando as duas pessoas acham que têm razão? Mas não acontece. Não, isso não acontece. As duas vezes. Dentro de casa, marido e mulher achar que tem razão. Não. Não acontece. Não acontece. Ela manda você comprar um determinado produto, porque ela quer fazer alguma coisa com aquele produto, mas ela fala assim, você vai lá, pega uma farinha de trigo e você vai comprar um quilo de farinha de trigo da marca X. Aí você chega lá, homem, é desligado, né? Farinha de trigo, marca Y. Chega lá, amor, trouxe a sua farinha de trigo. Eu não falei que é da marca X, por isso é da marca Y. É tudo farinha de trigo.
mas a X que é boa para ele, que eu vou fazer essa torta, essa Y não é boa, ela não sei o que, ela esfarela, papapá. Aí vocês começam a discutir, fala, então para você buscar lá, só para ele, né? Para que isso? Tá bom, amor, desculpa. Perdão, eu errei, comprei a farinha de errado, vou lá no mercado comprar certo e trago para ela, né? Ou de repente a mulher cozinhou aquela torta com a farinha X, aí a torta ficou salgada. Ela errou, ficou nervosa porque você levou a torta para errado, né? Aí você vai chegar para ela e falar assim: pô, mamãe, que tortinha ruim que você fez aí. Ela falou: então quer saber, vai comer fora. Aí você vai. Aí não tem aquele negócio do climão. A cada ficou com aquele climão. Isso pode ser, não aconteceu isso com ela cozinha bem, ela não faz isso. E ela que faz as compras, viu? Então o que a gente tem? Dentro de casa, no nosso cadinho familiar, não é só marido e mulher, tem os filhos também. Pai pode discutir com o filho, os irmãos discutirem entre si, né? E pode ser que ambos tenham razão, no seu ponto de vista. Eu tenho razão no meu ponto de vista, ela tem razão no ponto de vista dela. Ambos podem estar errados. Ou um pode estar certo e o outro pode estar errado mesmo. Nessa situação, quando todo mundo acha que está certo, ou quando todo mundo está errado, ou quando um está certo, mas você está dentro da sua casa, em algum ambiente que você está frequentando diariamente, quem é que deve pedir perdão? Quem arrisca? O homem? Não. A mulher? Não. Não tem nada a ver com isso, tá? Quem que tem que pedir perdão? Aquele que tem maior conhecimento. No caso, nós, vocês, eu. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós que estamos aqui temos conhecimento do cristianismo um pouco maior do que muitas vezes outros irmãos que estão na nossa caminhada. Nós temos um vislumbre muito maior. Kardec nos trouxe essa codificação, o espiritismo, o cristianismo redivivo, que esclareceu para todos nós muitas coisas. Então somos nós que temos que perdoar nessas coisas, mesmo que você ache que esteja certo. Inclusive nós aprendemos recentemente, numa série que estava assistindo, né? Que principalmente homem e mulher, quando discute, o homem tem 5 palavras que ele tem que falar para a mulher. Eu sinto muito, você tem razão. Acabou a briga, ninguém vai pedir perdão, ninguém vai pedir desculpa, porque é assim, né? Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Não tem aquela história, você quer ser feliz ou quer ter razão? Então é isso. Às vezes a gente briga por coisas bobas, né? Coisas inócuas. E a gente torna aquilo um tumulto, um vendaval, e aí fica aquele climão, e às vezes por mais de um dia, uma bobeira. Então não era melhor a gente já começar a praticar isso, ó, desculpa, perdão, né? Porque eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Muito melhor. Então a gente vai trabalhando isso para que a gente consiga viver melhor. E para que a gente consiga evoluir mais rapidamente. Outro detalhe, vamos supor que você vai lá e pediu perdão. Você pediu perdão, você olha, eu errei, desculpa, me perdoa, foi num momento insano, a pessoa não te perdoa. Não quero ver, não te perdoa. Mas você vai lá de novo, pede perdão. E a pessoa não te perdoa, você manda um WhatsApp para ela, não perdoa, manda um e-mail, ela não perdoa, põe no YouTube, ela não perdoa. Você fez de tudo e ela não perdoa. O que você faz? Faz assim, né? Você vai pegar esse seu perdão e colocar numa conta corrente divina. Ok? Põe na conta corrente divina. E quando aquela pessoa estiver apta ou quiser retirar aquele perdão que você deixou de coração, ela vai lá e retira. Você fez a sua parte. Você não pode fazer mais. Né? Tem uma parte também do Evangelho onde Pedro chega para Jesus e fala assim: Mestre, devo perdoar
7 vezes? Aí Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí Pedro ainda está com algum problema. E ele perguntou, e essa pergunta não foi à toa. Ele falou, devia ter algumas tretas lá, e ele perguntou, devo perdoar 7 vezes? E aí Jesus fala, não, 70 vezes 7. Que é o perdão infinito. Vai perdoar sempre, independentemente. A mesma falha, mais de 490 vezes. O mesmo erro, mais de 1000 vezes. Você vai perdoar. Então, esse é o perdão dos 70 vezes 7. Perdoar infinitamente. E isso, Jesus está trazendo para nós. E quem traz isso para nós é Mateus também. Está em algum lugar aqui, eu não vou ler, mas está em Mateus. Esse Mateus escrevia muito, hein? Alguém está assistindo aquela série The Chosen? Os Escolhidos, isso é em português, obrigado, hein? Que quando você vai procurar é The Chosen. Alguém está assistindo? Você está, né? Quem mais? Tá, na Netflix. The Chosen. É D-H-E, aí C-H-O-W, né? S-E-N, é isso? S-E-N. Chosen. Você vai achar. Essa série é fantástica, porque ela traz para a gente um Jesus mais próximo, sem que tire a sua divindade. Tá? E a vida dos apóstolos, os apóstolos tinham vida. É que a gente vê e lê o Evangelho, está tudo ali muito esmiuçado, muito resumido, mas eles tinham vida. E eles, evidentemente, têm um pouquinho ali de romance, uma coisa romanceada, mas se você começa a pensar, pode ser que isso tenha acontecido mesmo. E Mateus era o tipo do cara que andava com Jesus, né, com um livrinho. Por isso que o Evangelho dele é tão extenso e tão completo. Quando nós pegamos, por exemplo, aqui eu falei, né, abrimos falando do Sermão do Monte, nós temos o Sermão do Monte em Mateus, se eu não me engano, em Lucas. Mas Mateus é completo. E Lucas tem só umas 4 passagens. E lembrando também que Lucas não conviveu com Jesus. Mateus conviveu com Jesus. E dentro de todos os apóstolos, Mateus era o que tinha, vamos dizer assim, o maior grau de cultura. Porque ele era coletor de impostos. Então ele tinha, vamos dizer, estudo, cultura, né? Então por isso que ele virou jornalista ali do grupo, né? Então ele praticamente anotou muita coisa e é por isso que nós temos esse Evangelho de Mateus tão completo. Então é isso, colocarmos essas lições de Jesus dentro do nosso coração. E tem mais um detalhe, para a gente finalizar, chama-se auto-perdão. Eu tenho que me perdoar também, senão não adianta. A pessoa pode me perdoar, mas se eu não me perdoo, não adianta. Tem uma história verídica, vocês me desculpem, eu não sei se está no livro dos médios ou se está no Céu e Inferno. E no Céu e Inferno tem várias historiazinhas ali, né? Espíritos endurecidos, espíritos mais ou menos, espíritos arrependidos, e as histórias deles, que eles encarnaram. E no livro dos médios também tem umas historiazinhas. Está num dos dois. Então, por favor, vocês leem os 2 livros, tá? Vocês vão achar a história que eu estou falando. A história é real. Um cidadão, tá? Não sei se a mulher o traiu de verdade ou se ele desconfiou dela. Ele empareda a mulher. Ok? Emparedou, matou ela entre paredes. Colocou ela viva lá e jogou cimento em cima, tá? Nos tempos atuais. Bom, a mulher morreu, desencarnou. A mulher foi para o plano espiritual, ok? E ele ficou na Terra encarnado por um período, trabalhando, fazendo nada. O que acontece? Chegou um momento que ele desencarna. Aí ele vai para o plano espiritual, encontra quem? A mulher. O que a mulher fala? Eu te perdoo. Olha que legal. Eu te perdoo. No plano espiritual. A verdadeira vida. Ela perdoou ele. Olha. E ele fez por amor, né? Matou por ciúmes. Mesmo que ela tivesse traído, não te dá
né? Você não pode, você não tem autoridade, você não pode tirar a vida de ninguém. Bom, ele continuou trabalhando no plano espiritual. Não era um espírito ruim, não era um espírito atrasado, era mais ou menos como a gente, médio, espírito mediano, evolução mediana. E ele foi trabalhando no plano espiritual e ele conseguiu, na colônia que ele estava, até um cargo elevado, porque ele era dedicado naquilo que ele fazia. Só que aquilo não saía da cabeça dele, ele não se perdoava pelo que ele fez. Aí o que ele pede? Para que numa reencarnação ele venha para sofrer a mesma coisa que ele fez a esposa sofrer. Passar pela mesma situação, sentir a mesma coisa. E aí ele vem, reencarna, aí num determinado momento ele tem catalepsia, que não é morte, né? A pessoa está viva, mas é como se ela estivesse morta, porque os batimentos cardíacos ficam praticamente zerados, tal, mas ele está vivo. Aí ele é colocado numa urna, conhecida também como caixão, tá? É enterrado. Quando ele é enterrado, o coveiro está começando a jogar a terra em cima, o que acontece? Tem oxigênio um pouco ainda no caixão ali, né? Ele acorda. Quando ele acorda, ele está dentro de um caixão com terra em cima. Então ele teve a mesma sensibilidade, ele sentiu a mesma coisa que ele causou. Aí ele se sentiu livre, ele se auto-perdoou. Mas isso foi uma experiência pessoal. Não significa que nós temos que passar a mesma coisa, né? Se eu magoei alguém de alguma forma, não significa que eu vou ter que sentir a mesma coisa para me auto-perdoar. Mas é extremamente importante. E Jesus, agora para finalizar de verdade, para você, tá? Tem uma passagem aqui, olha aqui Mateus de novo, tá? Em Mateus capítulo 5, ele fala assim: reconcilia-te com os seus adversários enquanto você está a caminho com ele. O que significa isso? Reconcilia-te com o teu adversário. Com aquela pessoa que você acha que te magoou, ou que você efetivamente magoou. Vai lá e reconcilia. Porque se ele desencarna com algum pensamento negativo, ou com algum sentimento de ódio contra você, o que pode acontecer? Do lado de lá, ele pode querer te obsediar aqui. Ele vai ter muita mais oportunidade de entrar na tua sintonia do que você imagina. Ou está te esperando do outro lado. Aí quando você desencarna, ele vai cobrar a dívida. Olha, tá vendo? Ó, vou contar uma história rara. Lembra do esposo da mãe do André Luiz? Quando ele desencarna, quem está esperando ele? 2 espíritos que foram mulheres que ele enganou. E aí elas estavam esperando ele lá, e pela sintonia, ele não consegue se desvencilhar das duas. Por quê? Espírito de evolução moral mediana. Então é isso que nós estamos trabalhando, a nossa evolução. E aí a grande pergunta: onde que está o poder do perdão? Poder do perdão. Que é isso que eu estou martelando, poder do perdão. Eu assisti os 4 Fantásticos. Tem o Homem Elástico, tem aquele poder elástico, né? O Homem Tocha lá, o vira fogo, né? Não estão precisando disso atualmente. Tem aquele outro que é fortão, né? Que é uma coisa. Tem uma mulher lá que ela fica invisível, ainda faz um escudo e tal. Então eles têm os superpoderes. E qual é o superpoder do perdão? É nós nos desvencilharmos das causas que nos atrasam no processo evolutivo. Nós deixarmos para trás as mágoas, os traumas, para que nós trilhemos sempre em frente para mundos mais evoluídos. E eu quero lembrar de uma frase de Jesus, que não está em Mateus,
Está em Lucas 23, capítulo 23, versículo 33 e 34, quando ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse isso a nós há mais de 2000 anos atrás. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Hoje, século 21, todos aqui morando nesse planeta, hoje aqui nesse bairro chamado Brasil, né, porque nós temos outros bairros, outros países, mas estamos aqui no Brasil, São Paulo, mas nós somos parte de uma humanidade, porque somos filhos do mesmo Deus, filho de Deus, né? Filhos de Deus. Então, dentro desse processo, nós já sabemos isso. Então, continuamos sendo perdoados, sim, mas com uma consciência muito mais elevada. Então, se Jesus estivesse hoje entre nós, ele falaria a mesma coisa: perdoa-os, porque eles sabem o que fazem. Obrigado pela atenção de vocês. Agora, ó, eu não sei, acho que eu estourei o tempo. Eu sempre gosto de abrir para, se alguém ficou com alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, um comentário único, 2 minutinhos, tá? E a gente base 15 para as 9, tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Posso fazer uma pergunta para vocês? Não vou fazer. Alguém que não quer fazer algum comentário? Tá tudo bem? Posso magoar alguém aqui que vocês vão perdoar? Pergunta caseira lá, pergunta caseira. Fala, meu irmão. Só uma provocaçãozinha, tá? Falando até com a Mônica aqui. Não é um pouquinho de arrogância a gente dizer que a gente perdoa? Boa pergunta. A arrogância é da nossa parte, né? Eu vou te falar por que não. Se a pessoa vem te pedir perdão ou te pedir desculpa, vai de você ser arrogante ou não. Você vai chegar e falar assim: qual é o seu nome? Kaique, vem cá, Kaique. Que isso, Kaique? Isso não foi nada não, vem cá dar um abraço aí. Pô, imagina, não foi nada não, fica tranquilo. Está em você. Agora você diga: não é, Kaique? Depois você passa lá que tem um salve, tá? Aí você fica aí: pô, cara, mas você também, cara, pô, por que você fez isso? Né? Aí é orgulho. Agora, se eu, dentro, pode ser, obrigado. Agora, se eu, realmente, quando eu falo todos nós, recebemos um pedido de perdão ou de desculpas, e realmente eu não me senti ofendido. Às vezes acontece, a pessoa acha que te ofendeu. Ela fala: desculpa por quê? Às vezes é o dia a dia, no trabalho. Ah, não, cara, eu nem percebi, mas tá jóia. Agora, se você percebeu e a pessoa vem e fala: tranquilo, cara, de boa, ó, eu sei, na hora eu fiquei meio chateado mesmo, mas tá de boa, tá tudo bem entre nós, tal, e tranquilo, porque, como eu disse, né, tá todo mundo entre o térreo e o primeiro andar, então não tenho que ter orgulho de nada. Que bom que o irmão veio se reconciliar comigo, assim como muitas vezes eu tenho que me reconciliar com esse irmão em caminhada. Então, eu acho que é isso, termos que nos reconciliarmos com aqueles com os quais nós achamos que estamos tendo alguma dívida, que magoamos, que chateamos, ou vice-versa. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até uma próxima, se Deus assim o permitir.